Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz por estar aqui e eu vou te revelar o porquê. Deus me mostrou uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Você já parou para pensar que muitas vezes, você que está me ouvindo aí, você ora, você lê a Bíblia, mas parece que a vida dos outros, elas são sempre mais abençoadas que a sua? Parece que você olha até para o ímpio, aquela pessoa que não busca a Deus, e parece que tudo dá certo, tudo coopera, e de repente você olha para a sua própria história e você vê uma vida de sofrimento, muitas vezes você é passado para trás, muitas vezes parece que a sua vida está travada e você então fica se perguntando: por que Deus faz isso comigo? Por que Deus permite que as coisas sejam cada dia mais difíceis para mim e para os outros parece que é mais fácil? Irmãos, eu vou revelar aqui algo que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Eu tenho certeza, se você ficar até o final, receber a oração que eu vou fazer por você, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Irmãos, deixa eu contar aqui primeiro dois exemplos, dois testemunhos. Eu falo testemunhos porque é um testemunho triste, né? De que as pessoas chegaram até mim e me falaram uma coisa que me fez trazer essa mensagem para você aqui hoje. A primeira delas foi uma mulher que uma vez ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim desesperadamente. Por quê, pastor? Eu vou te contar. Eu fiz um negócio, eu queria comprar uma loja de roupas de uma moça e eu fiz então um contrato com ela, tudo certinho. Só que tinha uma cláusula nesse contrato que eu não dei bola, eu não prestei atenção, eu não enviei para um advogado conferir. E eu estava naquela empolgação, pastor, e eu não sabia que a cláusula era o seguinte: se eu desistisse de comprar aquela loja e pagar até o final aquela loja, eu tomaria um prejuízo que é o valor considerado mais da metade do preço que a pessoa estava vendendo a loja. Entendeu? Vamos supor que a moça que estava vendendo a loja, ela vendeu a loja, por exemplo, por 100 mil reais. E ela colocou uma cláusula no contrato que se a compradora desistisse da compra, ela tomaria um prejuízo, teria que pagar uma multa de mais de 50 mil reais. Vai escutando, sabe o que aconteceu? A moça começou a ter aperto financeiro, começou a passar dificuldades com o dinheiro e ela não conseguiu pagar as parcelas para finalizar a compra dessa loja. Irmão, se não bastasse isso, você não vai acreditar. Essa moça teve que pagar a multa, que foi mais da metade do valor da loja. Ela estava assim, simplesmente desesperada. Começou a afetar o casamento, começou a atrapalhar na sua comunhão com Deus, porque ela já não tinha mais cabeça para orar. Ela estava simplesmente desesperada. E agora eu vou te contar aqui a segunda história, o segundo testemunho, né? Que a pessoa chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu fui comprar um carro uma vez e até o pastor da minha igreja, ele me aconselhou a comprar aquele carro, porque ele falou que Deus revelou para o pastor que era para ele comprar aquele carro e não podia ser outro. E aí, esse moço contou para mim o seguinte: pastor, o problema é que eu não tinha o dinheiro do carro. E foi então que eu financiei aquele carro praticamente 100%. E então agora ele estava devendo o financiamento, ele perdeu o seu emprego, tinha perdido o seu emprego, estava totalmente sem condições de pagar aquele carro, ia devolver o carro porque não tinha mais condições de arcar com as parcelas. Por que eu estou te contando isso aqui? E eu sei que vai fazer sentido para muita gente aí que está me ouvindo. Irmãos, não adianta sermos pessoas de oração, não adianta lermos a Bíblia, se nós não soubermos lidar com as coisas dessa terra. É sério que eu estou te falando, porque Deus ele não vai fazer muita coisa por você aqui nessa terra se estiver ao seu alcance. Se é você que tem que usar aqui, o seu cérebro, a sua inteligência, a sua sabedoria, as influências, o jogo de cintura para viver nesse mundo. Se você não tiver, meu irmão, eu sinto te dizer, muito sofrimento você vai colher desnecessariamente. Eu te falo isso com todo o amor do mundo, porque eu sinto realmente um carinho pela sua vida. Todo dia eu estou aqui gravando a oração da manhã, oração da noite. Eu gravo vídeos à tarde também falando sobre os assuntos atuais, porque eu sei que o conhecimento, ele liberta. A verdade vos libertará, disse Jesus. Inclusive a Bíblia diz, o próprio Deus disse, que o povo do Senhor perece, sofre por falta de conhecimento. Quando a Bíblia fala sobre conhecimento ali, irmãos, se refere a todo tipo de conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus.
mas também o conhecimento de como fazer a vontade de Deus aqui na terra. Não adianta você saber tudo sobre o reino de Deus se você não sabe como implementar esse reino no dia a dia na sua vida. Então, eu senti muito forte no meu coração de trazer alguns exemplos da Bíblia para você entender o quanto é importante você saber lidar com as coisas da terra. Porque você tem que ter certeza de uma coisa: se você tem Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, a sua passagem, a sua entrada no céu já está garantida. Amém? O Espírito Santo está em você e a Bíblia diz que Ele é o selo, é a nossa garantia de que nós estamos salvos pela graça de Deus, não é pelo seu mérito. Mas uma coisa eu preciso te falar também: o diabo, ele vai fazer de tudo para que você tenha uma vida derrotada aqui nessa vida. É sério, e eu tive que aprender com as minhas perdas, com as minhas falhas, com as minhas irresponsabilidades. Muitas vezes eu sofri por não saber viver nessa terra. Irmãos, eu era e sempre fui uma pessoa de oração. Sempre gostei de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, mas em relação às coisas terrenas, eu era um fiasco. Meus irmãos, eu podia gastar aqui horas contando as minhas histórias, mas eu quero só ler para você um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 22, o versículo 29. Olha só o que Salomão disse. Ele disse o seguinte: você conhece alguém que trabalha com excelência, que faz as coisas muito bem feito? Essa pessoa trabalhará para os reis e não para pessoas que não têm importância nenhuma. Essa fala foi de Salomão, que era um rei, concorda? O rei de Israel. Ele estava trazendo aqui para nós uma sabedoria terrena. Preste atenção, não é sabedoria do céu, mas é lógico que Deus deu essa sabedoria para ele. Mas ele trouxe de uma forma prática. Ele quis dizer o seguinte: se você faz tudo com excelência, se você dá o seu melhor no trabalho, você vai trabalhar para os reis e não para qualquer pessoa. E é interessante, irmãos, que a gente vê o cuidado de Deus com a gente e a preocupação dele conosco em saber lidar com as coisas da terra, que Deus inspirou Salomão para escrever o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Eu aconselho muito que você leia. São versículos curtos, são frases pequenas que trazem uma grande sabedoria para você saber lidar não só com as coisas espirituais, mas com as coisas deste mundo. Amém? E talvez você esteja pensando: mas pastor, por que você contou duas histórias tristes no começo? Irmãos, é para mostrar para vocês que a pessoa pode ser de Deus o que for, mas se ela não usar a sabedoria, se ela não tiver o jogo de cintura para saber lidar com as coisas aqui, meus irmãos, olha, Deus vai permitir sim a derrota, o prejuízo, principalmente para que a gente aprenda. Então procure aprender com os erros dos outros para que você não venha a sofrer perdas, prejuízos e tudo mais, tá bom? E nesse caso da moça, que perdeu dinheiro com a loja, ela não precisava ter passado por isso se ela simplesmente tivesse se atentado a essa cláusula no contrato, contratado um advogado. O moço que gastou muito dinheiro com o carro e ele não sabia que no final do financiamento ele já teria gastado o dinheiro de mais um carro, entendeu? E eu sei que pode ser de Deus. Deus pode querer dar um carro para você, uma casa. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 37, o versículo 4, que quando você tem o seu prazer nas coisas de Deus, Ele também concede os desejos do seu coração. Então, Deus é Pai, irmãos. Deus quer o melhor para nós também. Mas precisamos ter muita sabedoria. E eu creio que essa mensagem de hoje vai falar muito ao seu coração. Aleluia! Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, para vocês entenderem de uma forma mais clara ainda qual é a vontade de Deus para você aqui na terra, eu quero muito que você reflita comigo sobre algo que aconteceu com Paulo. Lembra de Paulo? A gente acha que Paulo era aquele homem espiritual que fazia muitos milagres, porque Deus estava usando ele. Esse homem, irmãos, ele foi liberto de prisões. As cadeias caíram de suas mãos. Deus tinha um chamado lindo e poderoso na vida de Paulo. Mas a vontade plena e perfeita de Deus só se cumpriu porque Paulo era um homem sábio. O homem entendia das leis deste mundo. E eu quero te provar isso agora. Eu quero te mostrar que Paulo conhecia as regras do jogo. Olha só o que aconteceu quando Paulo foi preso e ele estava para sofrer uma injustiça terrível.
Eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 22, versículos 24 ao versículo 29. Eu quero que você preste muita atenção. Olha só o que a Bíblia diz. O comandante ordenou que levassem Paulo à fortaleza e mandou açoitá-lo com um chicote e interrogá-lo para saber por que a multidão gritava daquela forma, porque muitos queriam matá-lo. E enquanto o amarravam para chicoteá-lo, Paulo disse ao oficial ali presente: será que a lei permite açoitar um cidadão romano sem julgamento? E ao ouvir isso, o oficial foi até o seu comandante e perguntou: o que o senhor vai fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante então foi até Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E Paulo respondeu: sou. O comandante então disse: eu precisei pagar uma fortuna para ter a minha cidadania. E Paulo respondeu: eu a tenho por nascimento. E os que estavam prestes a interrogá-lo logo o deixaram, e o próprio comandante ficou com medo ao descobrir que havia mandado prender e amarrar um cidadão romano. Olha isso aqui, irmãos, que coisa mais forte, que coisa tremenda. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Aquele cenário ali era um cenário de tortura. Era um lugar onde Paulo estava sendo amarrado para ser chicoteado. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo o açoite romano era algo muito brutal. Você lembra daquela cena daquele filme A Paixão de Cristo? É aquela cena que você vira o rosto, porque quando eles começaram a chicotear Jesus, irmãos, aqueles ossos na ponta do chicote, aqueles chumbos rasgavam a carne. Então para pensar, Paulo estava a um passo de sofrer muitas chicotadas, mas eu quero agora que você preste atenção no que aconteceu. O interessante é que Paulo não começou a gritar: Senhor, me livra, Deus me proteja. E ele nem mesmo começou a declarar que o sangue de Jesus tinha poder naquele momento, mesmo que ele acreditasse nisso com todo o seu coração. Sabe o que Paulo fez na verdade, irmãos? Ele começou a utilizar a lei romana. E ele então fez uma pergunta para o homem que estava ajudando o oficial. Ele perguntou o seguinte: será que é permitido por lei vocês chicotearem um cidadão romano que nem sequer foi julgado ainda? Irmãos, olha a inteligência de Paulo. Paulo usou a lei ao seu favor. Ele sabia que um cidadão romano, ele tinha alguns direitos que uma pessoa comum não tinha. É interessante, né, que Paulo nem precisou orar, ele já sabia o que devia ser feito. E ele então perguntou: será que vocês podem realmente me chicotear? Ou pode ser que se vocês fizerem isso, vocês vão pagar um alto preço? Meus irmãos, naquela hora que Paulo fez essa pergunta, aquele homem foi correndo falar com seu chefe, e o chefe então chegou até Paulo e perguntou: é verdade então que você é um cidadão romano? E Paulo respondeu: sim, eu sou um cidadão romano. E aquele homem então disse: nossa, mas eu paguei uma fortuna para ter minha cidadania. E Paulo então falou com mais autoridade ainda. Ele disse: e eu nasci com esse direito. Meus irmãos, sabe o que isso significa? Que quando Paulo falou isso, ele estava dizendo que ele era mais importante que o próprio oficial que estava mantendo ele preso ali. Amém? Glória a Deus. E talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas não seria falta de fé eu confiar nas leis dos homens em vez de esperar por um milagre? Irmãos, eu até entendo esse pensamento, porque nós somos ensinados a separar aquilo que é espiritual daquilo que é natural. Mas pare e pensa um pouco aqui comigo. Quem foi que estabeleceu as autoridades? Não foi Deus? O próprio Jesus disse para Pilatos: não tem autoridade nessa terra que não tenha sido constituída por Deus. E se Paulo então ficasse em silêncio, esperando somente que um anjo descesse do céu, talvez ele poderia ter morrido ali, ou ele poderia ter ficado com sequelas. Pense, irmãos, o tanto que ele iria machucar, e talvez ele nem poderia pregar mais. Então, irmãos, eu vejo assim: o milagre nesse caso aqui foi Deus ter dado sabedoria para Paulo, inteligência, um conhecimento sobre as leis dessa terra. E é por isso que você não pode ser só uma pessoa espiritual. Olha, irmãos, tem muita gente aqui que eu sei que são pessoas de oração mesmo. Dobram o joelho no chão, vão para os montes, fazem campanhas, mas muitas vezes não sabem como lidar com os relacionamentos. Muitas vezes falam que não deve, não usam a mesma linguagem desse mundo. Elas não sabem como se comportar, não sabem como se vestir. São muitas vezes ignorantes em relação às coisas dessa terra. E aí sabe o que aconteceu depois que aquele homem chegou à conclusão de que Paulo era um cidadão romano?
Irmãos, os soldados na mesma hora se afastaram dele. O medo tomou conta daquele lugar. O comandante, que era a autoridade máxima ali, ficou apavorado, porque ele sabia que se ele chicoteasse Paulo, um cidadão romano, ele sofreria as consequências. Oh, meus irmãos, precisamos ter sabedoria. É por isso que eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje, porque eu sei que todo cristão precisa conhecer os seus direitos, os seus deveres. Sabe, meus irmãos, hoje em dia tem muito crente, tem muito cristão aí sofrendo muito mesmo nessa vida, na área do trabalho, nas finanças, nas questões jurídicas, sofrendo de forma desnecessária. Mas eu espero que até o final dessa mensagem você tenha entendido o que Deus está querendo trazer aqui hoje e que você possa aprender com seus erros, pedir perdão a Deus e que você possa mudar de postura a partir de hoje. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti eu tinha 18 anos de idade. E eu era muito imaturo em muitas coisas, sabe? E o Espírito Santo ele foi me ensinando como viver de um jeito que agradasse a Deus. Mas uma coisa que eu fazia era o seguinte, eu endividava com cartões de crédito. Oh, meus irmãos, quem está em dívida aqui sabe exatamente como é. É terrível. Você não dorme direito, você não consegue concentrar na oração, você não consegue ler a Bíblia, você muitas vezes não tem vontade de ir na igreja porque você está endividado. E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Mas não adiantou, irmãos. Eu estava devendo já, comprometendo, o meu salário por uns 4 meses para frente. Ou seja, todos os salários seguintes que eu ganharia, eu não iria desfrutar deles. Irmãos, isso é terrível. A dívida é uma coisa que tira realmente a nossa paz e até mesmo pode sim atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E foi então que um dia um amigo meu me fez um grande favor. Sabe o que ele fez? Ele quebrou todos os meus cartões de crédito. Irmãos, no começo eu achei ruim demais. Eu quase xinguei ele porque eu estava apegado àquilo ali. Eu não sabia como controlar as minhas finanças. Eu nunca tinha estudado sobre isso, como administrar bem aquilo que Deus coloca na minha mão. E o interessante, sabe o que é? Eu dava o dízimo, eu devolvia o dízimo na igreja, mas muitas vezes eu dava do que eu não tinha, porque eu estava sempre endividado. Irmãos, até que Deus foi me ensinando aos poucos a me livrar dessas dívidas. Eu confesso que eu arrependi muito, eu chorei, eu pedi perdão a Deus. Eu sei que muitos de vocês aí já estão com o coração queimando, querendo se arrepender porque vocês já entenderam a mensagem de hoje. Irmãos, a vida com Deus não pode ser irresponsável. Deus nos chamou para crescermos no conhecimento, não só das coisas espirituais, mas também das coisas dessa terra. Amém? E Paulo, irmãos, ele não usava esse conhecimento só para se defender, não, mas também para avançar, para pregar para mais gente. E se nós olharmos um pouquinho adiante, no capítulo seguinte, no capítulo 23, nós vamos ver que Paulo ele foi um grande estrategista. Só para você entender o que estava acontecendo, tinha um plano acontecendo com mais de 40 homens que eles queriam assassinar Paulo numa emboscada. Eles juraram que eles não comeriam nada enquanto não matassem o apóstolo Paulo. E foi então que o sobrinho de Paulo descobriu esse plano. E sabe o que Paulo fez? Ele não ficou só orando, não. Ele não ficou pedindo, Deus, cega os meus inimigos, me dá o livramento, acampa os teus anjos ao meu redor. Não, irmãos, ele usou uma estratégia que só pode ter vindo de Deus. Eu vou ler para você o que está escrito em Atos 23, a partir do versículo 16. Preste atenção no que está escrito. O sobrinho de Paulo, porém, ficou sabendo da emboscada e foi até a fortaleza contar tudo para ele. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo a dizer-lhe. Então o comandante chamou 2 oficiais e ordenou, preparem 200 soldados para partir a Cesareia às 9 da noite de hoje. Levem também 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Providenciem cavalos para Paulo, a fim de levá-lo em segurança ao governador Félix. Aleluia! Olha a inteligência de Paulo, irmãos. Eu vou contar aqui com detalhes o que aconteceu, só para você ver o quanto Paulo era inteligente. Na verdade, aqui ele usou o protocolo militar de Roma. Sabe por quê? Como ele era um cidadão romano e ele estava preso, Roma tinha a obrigação de proteger aquele cidadão. Então, na verdade, Paulo estava dizendo o seguinte, eu preciso que vocês me protejam, na verdade, porque eu estou sendo ameaçado de morte. 40 homens estão querendo me matar.
E foi nessa hora que os homens não tiveram escolha. Eles separaram 470 homens. É isso que esse versículo bíblico diz. Eles separaram entre soldados, cavaleiros e lanceiros e fizeram toda uma proteção ao redor de Paulo. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe por quê? Paulo usou a sabedoria dele, a inteligência dele, e Deus fez a parte dele. Deus moveu todas as coisas também. Eu não vou retirar a parte de Deus de forma alguma. O mérito, a glória é do Senhor. Mas Deus deu sabedoria para aquele homem. E Paulo entendia de hierarquia. E é por isso que nessa hora ele sabia como conversar com o centurião e como fazer a mensagem chegar até o comandante. E eu quero agora trazer para a nossa realidade do dia a dia, em pleno século XXI, para você entender que muitas vezes a nossa parte tem que andar junto com a parte de Deus. Porque se nós não fizermos a nossa parte, muitas vezes o ímpio vai fazer. Quantas vezes nós encontramos pessoas, que nem servem a Deus e elas estão prosperando, porque elas sabem como negociar, elas sabem como comprar mais barato, elas são ligeiras, elas são espertas, elas conseguem encontrar oportunidades. E por isso muitas dessas pessoas ocupam cargos de liderança, elas decidem os rumos da economia, enquanto muitas vezes o cristão fica só de longe, criticando, dizendo que o mundo é dominado pelo mal, não é assim? O cristão, ele sabe observar muito bem as coisas. Irmãos, eu concordo, é verdade, o mundo já está no maligno, mas nós somos chamados para ser a luz deste mundo. Foi o que o próprio Jesus disse. E como é que a luz vai brilhar lá no topo, se nós não tivermos a competência necessária para subir até lá? Amém? Entende o que eu quero dizer? Eu sei que tem muitos irmãos com coração bom, com boas intenções na igreja, que tratam o estudo e o conhecimento técnico como se fossem coisas do mundo ou como se fosse algo da carne. Irmãos, as pessoas não estudam, elas não se preparam para o mercado de trabalho, elas não aprendem a lidar com dinheiro, assim como eu não sabia lidar com dinheiro e já era crente. Estava em todas as vigílias, orando, jejuando, mas eu não sabia lidar com o dinheiro. E às vezes não é o inimigo, às vezes não é o diabo, às vezes é falta de preparo, entendeu? Deus te deu uma mente poderosa e o Espírito Santo é o espírito de sabedoria e de inteligência. É isso que a Bíblia diz. E ser cheio do Espírito Santo não significa você viver com a cabeça nas nuvens e você tropeçar nos seus próprios pés aqui na terra. E eu sei que nessa hora talvez você esteja pensando, Ah, pastor, eu até entendi a mensagem, mas eu não tive oportunidades de estudo. Será que Deus não vai me usar? Irmãos, é claro que Deus vai usar. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele deseja. Mas perceba que o Senhor sempre nos convida a aprender. Nunca é tarde demais. E sabedoria não é só você ter um diploma da faculdade. Eu sei que tem pessoas que não têm condição de fazer uma faculdade, mas sabedoria é você ser uma pessoa curiosa. É você querer entender como as coisas funcionam. É você buscar informação aqui na internet, por exemplo. Tem tanto conteúdo bom. Tudo que você quiser perguntar, você pode perguntar aqui no YouTube. Irmãos, só não aprende quem não quer. Hoje em dia as pessoas gastam horas e horas nas redes sociais e não se preocupam em gastar tempo para ter um futuro melhor, para ter um salário melhor, entendeu? Para se relacionar melhor com as pessoas. Então eu vou contar aqui só mais um exemplo e eu já quero orar por você. E esse exemplo eu acho que é muito importante porque vai clarear ainda mais na sua mente a importância de você se preparar. Eu quero contar aqui sobre a vida de Daniel. A Bíblia diz que mesmo novo, quando ele era muito novo, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Só que quando ele estava na Babilônia, ele ocupou uma posição de destaque. Não porque ele era um jovem que orava, porque ele orava realmente 3 vezes ao dia, Mas a Bíblia destaca um detalhe muito importante que fez com que ele e alguns dos seus amigos fossem escolhidos para serem promovidos. Olha só o que está escrito em Daniel capítulo 1, versículos 3 ao versículo 5. Diz assim, O rei ordenou ao chefe dos oficiais da corte que trouxesse para o palácio alguns dos rapazes de família nobre e real de Israel, e deviam ser jovens sem defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, versados na ciência e que tivessem competência para assistir no palácio do rei. E o chefe dos oficiais devia ensinar-lhes a literatura e a língua dos caldeus. Olha que interessante, irmãos. Percebe aqui o que eles exigiam? Os homens deveriam ser instruídos em sabedoria, conhecedores da ciência e capacitados.
Irmãos, além disso, Daniel precisou aprender o idioma dos caldeus, ou seja, ele precisou estudar a cultura de um povo que nem servia a Deus. Ele se dedicou para ser o melhor aluno lá na Babilônia. E qual foi o resultado de tanta dedicação? Para pensar, Daniel já era um homem de oração, mas ele também sabia jogar o jogo deste mundo. Olha só o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículos 19 e o 20. Preste atenção, diz assim: O rei conversou com eles e ninguém o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto que exigisse sabedoria e juízo equilibrado, ele descobria que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Aleluia, glória a Deus! Então aqui está dizendo que eles eram 10 vezes mais capazes. Aqui não diz que eles eram 10 vezes mais religiosos, mas diz que eles eram mais preparados em todos os assuntos. Então, irmãos, eu acredito que deu para entender o que eu quis dizer. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão me ouvindo já estão sentindo no seu coração, já faz um tempo, que é necessário buscar um conhecimento maior. Eu sei que Deus vai levantar aqui profetas, pastores, evangelistas, mas eu sei também que Deus vai levantar médicos, profissionais da saúde, advogados, mecânicos, pedreiros, empresários, donas de casa, que vão fazer as suas tarefas com muito mais dedicação. E eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus precisa que você haja com essa sabedoria, porque Ele quer fazer coisas grandiosas. Deus pode te colocar em lugares elevados. Você crê nisso? Irmãos, hoje eu falo para tantas pessoas, mas há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, eu pregava para 5 pessoas na minha igreja. Então Deus, Ele quer te colocar em lugares elevados para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa pregar onde muitos da igreja não conseguem pregar. Muitas pessoas talvez não vão ter acesso àquilo que você vai ter, mas para isso você precisa se preparar. Amém? Glória a Deus! Olha, se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero pedir para você escrever aqui nos comentários, porque nós já vamos orar. Escreva assim, Deus falou comigo hoje. E no final da oração, por favor, compartilhe. Eu sei que essa mensagem vai edificar muita gente. E quem sabe elas comecem a acompanhar a oração da manhã, da noite, e Deus também faça uma obra na vida delas. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de aprendizado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos aponta o caminho. Obrigado porque o Senhor não quer que a gente viva sem entendimento, mas o Senhor quer que a gente brilhe como luzes neste mundo. Aleluia! Pai, eu intercedo nesse momento por essa pessoa que está orando comigo agora. Senhor, traga, Senhor, sabedoria, traga clareza sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, muitas vezes nós fomos ensinados a desprezar o conhecimento humano porque achamos que isso é obra da carne. Perdoa a gente, Pai, por essa falta de sabedoria. Nós queremos a partir de hoje nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento, na sabedoria e também na nossa intimidade contigo. Pai, nós não queremos desprezar uma área e valorizar outra. Queremos crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus cresceu também. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti a vida do Teu filho e da Tua filha. Quantos agora, meu Pai, estão sofrendo calados? Eles não têm com quem compartilhar as coisas, as lutas, as tristezas. Tem pessoas agora enfrentando enfermidades, meu Pai. Talvez esse homem, essa mulher está com o corpo cansado e doente, mas o Senhor é o médico dos médicos. Não importa o que os exames dizem, para o Senhor tudo é possível. E eu já vi milagres acontecendo, meu Pai, de pessoas que fizeram um compromisso com o Senhor e o Senhor mudou a vida delas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro saúde sobre cada órgão, sobre o sangue, sobre a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, cura completamente, da cabeça à planta dos pés. Senhor, faz um milagre aqui hoje, meu Pai. Traga cura das emoções também, Senhor. Cura os traumas de quem foi enganado no passado, de quem perdeu os bens materiais por falta de sabedoria ou por qualquer outro motivo. E agora essa pessoa está amargurada, essa pessoa não consegue liberar o perdão. Deus, tira o peso do coração deste homem e desta mulher.
Dá, Senhor, uma nova oportunidade. Restitui, Senhor, o que foi perdido. Levanta essa pessoa e coloca ela de pé, meu Deus, que ela possa se tornar mais forte e preparada. Aleluia. Senhor, eu coloco também diante de Ti, Senhor, a vida espiritual dessa pessoa, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não vamos levar nada deste mundo. Por isso eu te peço, Senhor, que o nosso coração esteja voltado para Ti cada dia mais, que possamos sentir a Tua paz e a Tua presença. E você, meu querido, minha querida, eu quero te dar uma grande oportunidade agora. Se você deseja realmente entregar o seu coração a Jesus, entregar o seu futuro, o seu medo, a sua preocupação, eu quero te convidar, continue com seus olhos fechados. E eu vou fazer aqui uma oração e eu quero que você repita essas palavras comigo. Amém? Aleluia. Diga assim então: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe pelos meus erros, me transforme e me salve. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e eu recebo o Teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu sei que neste momento o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor está vivo. O Senhor venceu a morte, o pecado e este mundo. E eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa tão preciosa que acabou de entregar o seu coração a Jesus. Ó Senhor, capacite ela, Pai, que ela possa procurar uma igreja que realmente pregue a palavra, que o Senhor possa conduzi-la nos Teus caminhos e livre-a também de todo o mal. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus.
ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.